Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo campo. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Bom dia, paz e bem. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Você que está com seu radinho ligado nesta manhã de domingo. Que bom, né, gente? Vamos rezar junto. Vamos agradecer a Deus por esta manhã de domingo, por a semana que foi ótima. Eu sei que algumas famílias, né, mais uma vez, sofreram com as chuvas, mas agradecemos o primeiro alimento que recebemos, que foi o ar que respiramos. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, que possamos compreender a grandeza do nosso Deus para a nossa história e valorizar as pessoas simples, dar graças a Deus, né, por nós também ter feito essa opção de uma vida simples, com simplicidade, fazendo aquilo que Jesus fez. E aprendemos com o Evangelho de hoje as bem-aventuranças. Coragem, meu povo, somos os bem-aventurados de Deus e vamos pedir a esse Deus que fortaleça toda a nossa experiência de fé, que fortaleça toda a nossa caminhada. Pedir a esse Deus, né, Eliane, que caminha conosco, fazendo a gente superar as dificuldades nesse tempo de pandemia. E a sua palavra é que nos fortalece, a sua palavra é que nos encoraja a estar firme na vida de comunidade. E para acolher a palavra que será narrada pela nossa irmã Lourdes Brandão, vamos cantar. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Escutamos então a palavra de Deus, o Santo Evangelho de hoje, que será narrado pela nossa irmã Lourdes Brandão. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Jesus levantou o olhar para os seus discípulos e disse-lhes: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora passais fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora estáis chorando, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque ficareis de luto e chorareis. Ai de vós quando todos falarem bem de vós, pois era assim que seus antepassados tratavam os falsos profetas. Jesus veio iniciar uma nova sociedade, completamente diferente da que existia no seu tempo. Contudo, ele não quer fazer isso sozinho. Pelo contrário, pede a colaboração das pessoas que o seguem e veem nele a esperança de uma sociedade e histórias novas. Para essas pessoas, ele traça um programa de vida.
É isso que vimos neste evangelho que acabamos de ouvir. Os versículos proclamados nesta liturgia deste domingo fazem parte do assim chamado discurso da planície, em oposição ao discurso da montanha de Mateus. Para Lucas, Jesus está no meio do povo da roça, vítimas do latifúndio. Provavelmente ele tinha diante dos olhos os sofrimentos dos empobrecidos, dos trabalhadores do campo. Ali estavam muitos discípulos. É a essas pessoas empobrecidas, cuja dignidade reconhece e deseja resgatar, que Jesus vai dirigir um discurso direto, olhando-as de frente, levantando os olhos para os discípulos, diz assim no versículo 20, e afirmando que o reino de Deus lhes pertence. Além disso, Lucas mostra que ao redor de Jesus e de seus pobres, a grande multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Em outras palavras, Jesus está cercado de gente de todas as raças e regiões, sinal de que em todos os tempos e lugares deve-se proclamar que o reino pertence aos pobres. Estes versículos nos dão conta de que no tempo de Jesus vigoram histórias e sociedade caducas. Vamos ver juntos como era essa sociedade. Desde já, ficamos atentos a uma questão. Quais serão os rumos da história se continuar vigorando esse regime? Jesus inicia o discurso empregando uma linguagem direta, olhando de frente à realidade do povo que sofre. Assim ficamos sabendo quem são os que, desejosos de uma sociedade nova para construir nova história, aprendem de Jesus. Os pobres, os que agora têm fome, os que agora choram. Desde o início do Evangelho de Lucas, o Mestre é o aliado dessa gente empobrecida. Não só é aliado, faz parte deles e, acima de tudo, garante que o reino de Deus pertence a eles. Bem-aventurados vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Jesus anuncia que seus discípulos são felizes, porque o reino de Deus, a nova sociedade que o Mestre inaugurou e está ensinando a construir, pertence justamente aos pobres. Mas a sociedade do tempo de Jesus tem também ricos e fartos que riem. Por que ricos? Por que fartos? Por que e de quem riem? Contrapondo os pobres aos ricos, os famintos aos fartos, os que choram aos que riem, Jesus mostra por que uns conseguem tudo e outros nada. É justamente porque as relações sociais estão corrompidas pela ganância, lucro e falta de solidariedade. Os ricos acumulam à custa da exploração dos pobres. Os fartos estão saciados porque acumularam o que devia ser partilhado. Os boas-vidas vivem despreocupados e riem à custa do sofrimento dos que choram. Essa é a velha sociedade que constrói uma história sempre mais desigual, injusta e antifraterna. Os despossuídos dependem sempre mais dos favorecidos, e quebrar essa opressão provoca conflitos. No Evangelho de Lucas, Jesus é aquele que constrói sociedade e histórias novas a partir dos empobrecidos, aos quais confia o reino. Mas as propostas do reino se chocam com os interesses dos grandes, tão acostumados a levar vantagem em tudo. Por isso, os seguidores de Jesus são odiados, expulsos, insultados e amaldiçoados. Para quem se compromete com o projeto de Deus, isso não é novidade, pois ódio, expulsão e rejeição já aconteceram com o Mestre. De fato, desde que iniciou seu programa libertador na sinagoga de Nazaré, Jesus sofreu rejeição e ódio por parte dos que não querem mudanças na sociedade. Ao povo de sua cidade, Jesus garantiu que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, pois o Espírito que anima a vida do profeta faz novas todas as coisas. Agora o Mestre lembra aos pobres que o ódio, a rejeição e a expulsão comprovam que os seguidores seus estão no caminho dos profetas e no caminho do próprio Mestre, e nos alerta. Ai de vocês,
se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. A realidade social que vivemos não é diferente nem melhor da situação do povo no tempo de Jesus. Mais do que nunca, em nosso país há ricos, saciados e gente de boa vida às custas dos empobrecidos. Famintos, aflitos, dos que choram. No silêncio e no abandono, sua dor e marginalização. Se a profecia não se manifestar com toda sua lucidez e coragem, chegar-se-á à conclusão de que o reino é dos ricos, saciados e gente de boa vida, em contraste escandaloso e demoníaco com a entrega do reino aos pobres feita por Jesus. Além disso, pesa sobre os agentes de pastoral e pastores o perigo de facilmente serem manipulados pelos que detêm o poder, o dinheiro e os meios de comunicação. A única diferença entre a falsa e a verdadeira profecia é a opção fundamental pelos espoliados, pelos pobres. E aos fartos e saciados, uma grave advertência. Se não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, não ficarão convencidos. Jesus mostrou que o reino de Deus é dos pobres, famintos e aflitos. Então nós podemos nos perguntar o que significa ser profeta dentro de nosso continente, de nosso país. Será que a profecia já cansou? O que acontece quando deixamos de ser profetas? Felizes os pobres, felizes os mansos, quem busca a justiça com sede e com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem não comprou. Feliz quem padece, Senhor, por teu nome. Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me atendeu, me livrou de uma grande aflição. Felizes os pobres, felizes os mansos, quem busca a justiça com sede e com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem não comprou. Feliz quem padece, Senhor, por teu nome. E assim chegamos ao final desta reflexão neste domingo. Que vocês possam ter um domingo feliz. Busquem participar na vida da comunidade de vocês. Muito importante no domingo participarmos da Eucaristia, ouvirmos a palavra de Deus ao encontro dos irmãos e irmãs. Então que Deus lhes conceda um santo domingo e que a bênção do Deus que é amor desça sobre todos nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.